Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Sou inquieta, áspera e desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar amor. Às vezes arranha feito farpa. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu e de acordar a 1h da madrugada em desespero, eis que às 3h da madrugada eu acordei e me encontrei. Eu fui ao encontro de mim, calmo, sereno, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente isso. Eu sou eu, você é você, é lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei ao certo o que eu vou fazer em seguida, mas por enquanto, olha pra mim e me ama. Não, tu olhas pra ti e te amas. É o que está certo. Se tanto amor dentro de mim eu tenho, no entanto eu continuo inquieta. É que eu preciso que o Deus venha antes que seja tarde demais. Não alterei nada. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa. Não alterei nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? Antes que seja tarde demais. Olá, meu nome é Wilsônia Nunes da Fonseca, sou professor de língua portuguesa, formado pela Universidade Federal de Goiás. A ideia que Clarice tem de literatura não segue os moldes clássicos de projeção literária, até porque ela tende a tratar um olhar bem mais moderno nessa questão do papel da literatura e desvinculado daquelas ideologias, aquelas ideologias clássicas de moral, de ética, de política, de religião, enfim. Ela lida mais com o ser humano em sua essência, e ela mesma diz isso quando fala dessa coisa de coser para dentro, né? Inclusive a própria Clarice, ela diz que não, depois que ela escreve, ela não relê os livros dela porque não gosta, enfim. Então não tem muito essa questão de editar, de rever, de revisitar. Aquilo ali veio, foi despejado e é aquilo. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Meu nome é Luana Borges, eu sou professora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, do curso de jornalismo. Sou formada em jornalismo pela UFG e tenho mestrado em literatura também pela UFG, mas pela Faculdade de Letras. Então, quando eu falo Clarice Lispector, me vem o existencialismo,
me vem uma reflexão que diz respeito aos problemas ou às angústias femininas, me vem um romance de fluxo de consciência, ou as características que fazem vir e que vêm da obra, essas características compõem isso, que se chama Clarice Lispector. E por essas características, as pessoas, porque como a Clarice mesmo já tinha dito, a Clarice em carne e osso, já tinha dito numa entrevista, a única entrevista dela que foi televisionada, uma entrevista que ela concedeu ao programa Panorama, ao jornalista Júlio Lerner, em 1977. A Clarice diz nessa entrevista: a minha obra ou toca ou não toca. Ou toca ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que entender não é uma questão de inteligência, de sentir, de entrar em contato. Meu nome é Lucas Humberto, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo. O que mais me marcou da Clarice foi um conto, na verdade um livro de contos, que é Felicidade Clandestina, que é um livro que tem 24 contos, mas o que mais me marcou foi o conto que deu o nome ao livro, que é Felicidade Clandestina mesmo. Que é um conto muito simples, muito... É igual eu falei anteriormente, parece que ela pega um acontecimento irrelevante e faz daquilo uma lição de vida. E é um conto, parece que ele foi feito para crianças, mas ele impacta bastante, qualquer pessoa que lê. Eu li ele ainda criança, no ensino fundamental, tava no livro didático, e é um conto, tão simples, e é uma alegria tão bonita que a criança sente ao simples pegar um livro que ela queria muito. E eu acho que a gente vive muito isso em vários momentos da vida, que é ter uma alegria uma felicidade tão sublime que a gente não consegue expressar. Então, a criança, no conto, ela chega a não ler o livro que ela tanto queria, porque ela tá tão feliz que ela não consegue fazer mais nada. Eu acho que foi o conto mais bonito que eu li da Clarice. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com o seu amante. Meu nome é Mariana Souza, eu sou estudante de jornalismo. A primeira vez que eu li Clarice foi quando eu tinha uns 12 anos. Minha mãe comprou o livro para o meu irmão, que ele estava no primeiro ano do ensino médio, e aí o professor passou para ele ler A Hora da Estrela. E aí meu irmão ele nunca gostava de ler, então eu peguei o livro e eu li. A história da Macabea foi me impressionando tanto, e o sofrimento dela. A escrita sobre a Macabea era profunda, foi me deixando tão curiosa que eu queria saber o que ia acontecer com aquela mulher. E eu li o livro todo numa tarde só, e aí eu não entendi. Chegou no final, eu fiquei tipo, meu Deus, meu mundo caiu agora. E eu ficava esperando meu irmão chegar da escola pra ele me contar as análises do professor, pra gente ficar compartilhando ideias, ele com as do professor e eu com as do livro. Qual é mesmo sua graça? Seu nome? Macabea. Como? Macabea. Me desculpe, mas Macabea parece das ideias. Eu também acho esquisito. Mas minha falecida mãe botou ele por promessa. Se eu vingasse. Aí eu vinguei, né? Mas assim mesmo ela morreu. Meu pai também. Minha tia foi quem me criou. Falando de A Hora da Estrela, a preocupação de Clarice não é contar a história de Macabea, até porque a história dela é, sabe, a não história, é a ausência de fato que justifique uma biografia. Mas é o efeito que cada partícula da vida de Macabea tem e a dificuldade que se tem de falar dessa personagem. É a minha posição enquanto leitor, né? Nem tanto enquanto teórico da literatura, mas enquanto leitor de Clarice. É esse sentimento que desperta. O que a gente tem que compreender é que a pessoa de carne e osso, a pessoa física, que tem desejos, que tem anseios,
que come, dorme, vai ao banheiro. Essa pessoa de carne e osso, embora ela dê origem à obra, né, a partir da sua concentração, é a partir de suas vivências, é a partir do seu trabalho árduo que a obra surge, mas não diz respeito à pessoa, porque uma vez que a obra existe, a obra fala por si. Então, quando há uma sacralização do nome, essa sacralização advém não da figura em carne e osso da Clarice, até porque a gente não conhecia a Clarice Lispector, a gente não sabe os seus reais anseios. A gente não pode dizer, exceto que nós tenhamos sido amigas dela, a gente não pode dizer assim, Clarice era feminista, Clarice era crítica da situação do nordestino no Rio de Janeiro. Eu não sei o que em carne e osso é esta pessoa, mas quando eu digo Clarice, este nome é um nome formado e composto pela obra. Então eu posso dizer sim que a obra da Clarice, ao tematizar questões que envolviam protagonistas mulheres e ao mostrar essas protagonistas mulheres envolvidas em situações muitas vezes angustiantes, né? Quando a obra tematiza essas mulheres, eu posso dizer que sim, a obra se presta a uma leitura que reflete sobre a situação feminina e pode ser lida enquanto feminista, né? Ou enquanto algo que dialoga com o feminismo. Mas eu não posso dizer Clarice Lispector era feminista, porque eu não a conheço. A teoria literária diz que a gente deve fazer uma separação entre aquilo que é o autor e o que ele cria, né? Ou seja, a sua criação independe do seu criador. Só que com Clarice Lispector é complicado lidar com isso, porque ela coloca uma partícula da alma dela naquilo que ela cria. Lucas Gabriel, tenho 19 anos, faço ciências sociais, estou no 5º período. Estava no ensino médio, foi no 2º ano do ensino médio, uma professora de literatura chegou na parte do modernismo, que é clássico, depois da geração de 30, segunda fase, terceira fase. Terceira fase, Clarice ou Veríssimo, né? Ela ficou mais com Clarice porque ela gostava, e eu acho que os temas femininos da Clarice chamavam a atenção, mas eu não li diretamente as coisas, eu digo, não li do jeito que eu li hoje, né? Eu li 3, 4 contos no máximo, mas eu não entendia, que Clarice é difícil. Há um equívoco, e esse equívoco é muito sancionado por algumas abordagens da imprensa, de atribuir a Clarice as escritas de Teresa Quadros no jornal Comício, em 1952, Ellen Palmer, no jornal Correio da Manhã, de 1959 a 1962, se não me engano, e Ilka Soares, que no jornal Diário da Noite. Ou seja, as pessoas acham que Teresa Quadros, Ilka Soares e Ellen Palmer, que foram os pseudônimos com os quais Clarice Lispector se protegeu para trabalhar na imprensa feminina, há um equívoco de que esses pseudônimos sejam lidos como a obra de Clarice. Só que o que é interessante é que geralmente as pessoas vão falar assim, mas aí, fazendo esses pseudônimos, ela escreveu muita besteira machista. Clarice Lispector é machista. Se você for ler a obra dela, você não sabe o que você está falando, né? Porque é uma pessoa que coloca uma mulher como a mulher do Búfalo, um conto, que é o último de Laços de Família, o Búfalo. E essa mulher, ela não tem nome na trama, é uma protagonista anônima. Ela vai ao zoológico para aprender a odiar. Ela quer achar em algum animal do jardim zoológico alguém que desvende o ódio. Ela que só aprendeu a perdoar, amar, amar, amar. Então vamos lá, vamos achar o ponto de ódio que me pertence por direito. É uma mulher que, primeiro, trabalhou antes de se casar com um diplomata, antes dela ser mulher de diplomata. Ela foi jornalista, se formou muito bem, mas veio refugiada da Ucrânia, onde o pai era lavrador e a mãe morreu cedo. Enfim, é isso. Antes ela foi uma mulher laboral, depois ascendeu na vida, e por isso que talvez, mesmo que com filhos e um casamento, ela conseguisse escrever bastante, porque ela ficou tendo a renda de um diplomata para ajudar, né? Com certeza. A Clarice teve de trabalhar na imprensa feminina para sustento financeiro, sobretudo depois que ela se separa do marido de então, né, que era um diplomata que se chamava Mauri Gurgel Valente. Quando ela se separa, ela vai então tentar sustento financeiro em alguns veículos da imprensa. Ela não queria já comprometer o respeitado nome que ela já tinha na literatura brasileira com publicações muito efêmeras, muito passageiras da imprensa feminina. Então aí já mostra uma consciência que ela tem do que significa este nome Clarice Lispector.
Às vezes o fato de me considerarem escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. Meu nome é Eugênia Fraieta, eu tenho graduação em Letras na Universidade Federal, tenho mestrado também pela Universidade Federal. É verdade que quando você fala Clarice Lispector, existe essa mitificação, né, da personagem, como se ela fosse uma personagem, né? E a gente tem um fenômeno curioso colaborando para isso nos últimos anos, que é a própria rede social, né? Que atribui frases, qualquer tipo de pensamento um pouco mais psicologizante ou pseudo-profundo, né? É atribuído a ela, é como se ela fosse a autora de todas essas elucubrações enigmáticas sobre o eu. E aí eu acho que a gente vive, talvez, hoje uma faceta particular dessa mitificação com a rede social, que acontece com alguns autores. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo. Meu coração selvagem é guardado por serpentes numa ilha centenas de milhas de mim. Meu coração selvagem é uma fonte de água pura. Este documentário é uma produção de alunos de jornalismo da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do professor Ricardo Pavan. Agradecimentos especiais aos professores Wilsone Nunes, Eugênia Fraieta e Luana Borges, e aos estudantes Lucas Macedo, Mariana Souza e Lucas Gabriel. Trabalhos técnicos e roteiro por Giovana Campos, Sara Andrade, Camila Lopes e Sabrina Coutinho.